Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de Foi Assim Que Tudo Explodiu, que é um romance LGBT que veio na caixinha do Turista Literário. E, gente, pensa num negócio gostosinho, maravilhosinho, deliciosinho. A gente vai acompanhar uma história que, pra mim, era, logo quando eu comecei a ler, era baseado em fatos, era baseado na vida do autor. E realmente, quando ele põe nos agradecimentos, ele fala que algumas das coisas que ele colocou nessa história foram coisas que ele passou em algum momento na vida dele. Eu esqueci o nome do... Que não é novidade, né, gente? Eu esqueci o nome do personagem. Amir. A gente vai acompanhar o Amir, que é um garoto de 17, 18 anos, homossexual, que ainda não se assumiu. Ele tem certeza do que ele é, do que ele gosta e do que ele quer pra vida dele, mas ele não se assumiu porque tem um motivo muito importante por trás. Ele é israelita? Ou acho que é alguma coisa do tipo, gente. Peraí, deixa eu ver aqui. Ele é israelita? Ele é israelita? Ele é israelita ou ele é de outra? Iraniano. Ele é iraniano, a família dele é iraniana, muçulmana, e pra eles, na concepção principalmente do Amir, em nenhum momento isso foi explícito no livro, ele nunca poderá se assumir por causa da religião. E ele acaba, então, conhecendo um cara na escola e eles têm um lance ali, um romancezinho, só que ele é chantageado, né? O cara não é chantageado também, porque o cara é o popularzinho do colégio, ele é do time ali do colégio e tudo, então ele acaba não sendo chantageado, mas o Amir é chantageado. E ele acaba tomando uma decisão impensada. Ele foge. No dia da formatura dele, ele vai fugir, né? E a história, então, começa quando ele e a família dele, qualquer ironia, tá? Eu acredito que seja proposital, estão presos no aeroporto, junto com a imigração ali. E eles estão sendo questionados porque eles começaram a brigar dentro do avião, né? E aí o Amir vai contar pra gente tudo o que aconteceu até o momento em que culminou eles serem presos ali dentro do aeroporto. E a gente vai conhecer toda a família deles. Meu amor por Soraya, que é a irmã dele, e que é uma pessoa sensacional. Lógico, os pais dele também são. E ele vai descobrir que realmente ele enfiou os pés pelas mãos, mas foi algo que ele precisava fazer. Ele pega um avião para Itália, do nada, aluga um Airbnb e fica ali na Itália. Ele vai conhecer pessoas maravilhosas, ele vai entender que sim, existe um lugar para ele no mundo e que nem todo mundo vai julgar ele pela escolha que ele fez, e que ser iraniano, e que ser muçulmano, e que ser qualquer coisa do tipo não muda quem ele é de verdade, não vai mudar a essência dele, e que ele não precisa renegar absolutamente nada para que ele seja quem ele quer ser, quem ele é, e quem ele sente que ele deve, que ele é ali. E gente, é uma história que você vai torcer tão forte para ele, e a família e tudo, porque ele tirou uma conclusão da cabeça dele, né? E em nenhum momento ele sentou e conversou, nem com a irmã, né? Os pais eu até entendo, ele conta que ele comentava algumas coisas e as respostas que os pais davam deixava ele com muito medo de contar para os pais a verdade, de se assumir e falar quem ele era e tudo mais. Mas a irmã não, né? E ela fica chateada, inclusive, porque ela não percebeu isso no irmão. E ele não conversou com ela, e ela fala, inclusive, que os dois eram muito próximos, sempre foram muito próximos, sempre conversaram sobre absolutamente tudo, e ela se sentiu mal por ele não ter feito isso, né? Por ele não ter contado pra ela e ter simplesmente tomado essa atitude e fugido quando ele podia ter contado pra ela, e ela iria dar um jeito de ajudá-lo e ficar ao lado dele e tudo mais. E sim, é emocionante, então essa lágrima é real. E aí, é real porque meu avô era muçulmano. Então, toda essa loucura que colocam, toda esse preconceito, né, em cima deles, de que eles são intolerantes, de tudo isso, não é verdade, né?
Tem, lógico, os intolerantes, como tem em qualquer lugar, mas a grande maioria não é, né? Como toda e qualquer religião, eles pregam real amor, né? Eles se importam se você tá seguindo os preceitos, né? E nada além disso. Então, não tá escrito em nenhum lugar, né, assim, veementemente que você não pode, né? Era uma orientação que era dada numa época onde a gente precisava procriar. E hoje em dia isso não se aplica mais, inclusive entre os muçulmanos. Isso já caiu por terra, mas a gente sempre tem os radicais e tudo mais. E ver ele mostrar esse outro lado de uma família muçulmana que se importa sim com a felicidade da sua família e ama do fundo do coração quem a pessoa é, né? E não as escolhas, porque as escolhas da pessoa dizem respeito somente a ela, mas isso não muda o caráter da pessoa, não muda quem a pessoa é. E isso o Amir vai perceber e vai sentir que é assim que seus pais pensam também. E ele vai ser recebido de braços abertos, isso não vai mudar em nada o que os pais dele sentem por ele, nada. Foi tudo uma coisa que ele mesmo construiu pelo medo que ele sentia e pelo pouco conhecimento da humanidade que ele tinha, da família dele e tudo mais, né? E foi, assim, emocionante o final. Realmente é um final que deixa a gente com o coração quentinho. E foi uma leitura que eu amei fazer, porque eu identifico algumas coisas que eu cresci escutando. Me deu saudades, óbvio. Mas mostrou mais uma vez que o preconceito, em todos os aspectos, destrói. E às vezes a própria pessoa tem preconceito com ela mesma, né? E ele aprendeu, vou dizer da melhor forma possível, porque foi uma experiência que ele deveria ter passado, foi uma experiência que mudou ele completamente. E mostrou pra ele que ele tem um lugar no mundo e que ele merece ser amado e tudo que ele achava que ele não merecia. E foi, assim, maravilhoso, muito, muito perfeito. E tem um adendinho aqui, que a tradução desse livro é feita pelo queridíssimo Victor Martins, que escreveu um dos meus livros favoritos da vida, né? Se eu lembrar, eu ponho aqui nos cards. E é isso, gente. A gente se vê no próximo e tchau.